Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Prodesan, o ex-vereador e presidente do PR, o Partido da República em Santos, Odair Gonzalez, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Chalubi. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: arrastão e violência na noite santista. Na Folha de São Paulo, homicídios caem e roubos crescem em São Paulo em 2013. No Estadão, Dilma dá 290 milhões de dólares a Cuba e vê parceria de primeira ordem. No Santa Portal, vandalismo. Arrastão em hipermercado da região deixa pessoas gravemente feridas. No site do Boc News, Dilma diz que bloqueio econômico a Cuba é injusto. No G1 Santos e região, vítima de arrastão relata agressões, usaram extintor. E no portal da UOL, medo de desgaste político faz Planalto manter distância de protestos. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a sucessão estadual em São Paulo? Ela ganha cada vez mais contornos muito interessantes e que podem transformá-la em uma eleição muito equilibrada, acirrada mesmo, e que provavelmente será decidida no segundo turno. Afinal, vão participar deste pleito o governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo PT, como principal candidato de oposição, o empresário Paulo Scaff, da Fiesp, e pelo PMDB, ele que vem bem situado nas pesquisas eleitorais, e também o ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab, do PSD. A esse quarteto soma-se a candidatura de um representante do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que deverá lançar candidato próprio ao Palácio dos Bandeirantes, que poderá ser a ex-prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, o deputado federal Walter Feldman, ou, quem sabe, o presidente estadual do PSB, o deputado federal da região de São Vicente, Márcio França. Isto sem contar os candidatos dos partidos nanicos. Então teremos um grande número de candidatos e certamente a eleição em São Paulo será mais animada, mais equilibrada do que a própria sucessão presidencial. E negociações nesse sentido não faltam. E o maior exemplo envolve o ex-presidente do Banco Central do governo Lula, Henrique Meirelles, cogitado para ser candidato ao Senado pelo PSD, mas também vem sendo cortejado para ser o vice-governador de Geraldo Alckmin. Se não der certo, Alckmin poderá ter como vice o deputado federal Celso Russomano, do PRB, ou, quem sabe, até numa chapa pura, o secretário de Meio Ambiente, o deputado Bruno Covas. De qualquer forma, o que se verifica é que a eleição em São Paulo será muito mais disputada, muito mais acirrada do que a própria sucessão presidencial. No programa de hoje nós vamos falar, é claro, de eleições, de política, até porque o nosso convidado, o presidente da Prodesan, Odair Gonzalez, ex-vereador, é um experiente analista político. Mas vamos falar também sobre a situação econômico-financeira da Prodesan, empresa de economia mista do município de Santos. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com algumas nuvens. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para hoje. A temperatura varia entre 24 e 33 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. E as estradas? Trânsito normal com boa visibilidade no sistema Anchieta Imigrantes. Lentidão apenas na subida da serra pela Anchieta, na altura dos quilômetros 13 ao 10. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte
segue em sentido São Paulo e as pistas sul, sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o presidente da Prodesan, Odair Gonzalez. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 28 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Prodesan, o ex-vereador Odair Gonzalez, do PR, o Partido da República, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. E agora vamos ver o VT do programa de hoje, a reportagem do programa. Paula. O governador Geraldo Alckmin esteve em Santos no fim de semana. Ele anunciou um investimento nas áreas de saúde, habitação e obras de infraestrutura. A comitiva com o governador, autoridades do estado e da região foi recebida no antigo Hospital dos Estivadores pela bateria da União Imperial. Do lado de fora, alguns moradores realizaram protesto contra o traçado do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O traçado tem que ser mudado porque ele está fazendo um rodoanel ao contrário. Ao invés dele tirar o trânsito de dentro da cidade, ele está trazendo para dentro da cidade todo o trânsito oriundo de São Paulo e de outras cidades. E o local que ele escolheu é um local impróprio. As ruas são estreitas, o local não comporta tanto trânsito como eles estão dizendo. Durante a coletiva, o governador falou sobre a reforma na unidade, que deve durar 18 meses. O investimento de 26 milhões de reais será reaberto como hospital de clínicas e maternidade. Um hospital com UTI, hospital da mulher, hospital da mamãe, hospital de alta complexidade. Nós vamos em busca agora dos recursos para o custeio do hospital, para a manutenção do dia a dia, que é o maior desafio na área da saúde. Para isso nós vamos contar com o governo do estado, o governador já se comprometeu em ajudar e vamos buscar o Ministério da Saúde, que eu não tenho dúvida que também vai ajudar a cidade a manter esse hospital, até porque aqui a gente vai atender não só a população santista, mas de toda a Baixada. Geraldo Alckmin assinou ainda outros 2 convênios que irão beneficiar a Santa Casa de Santos e o Hospital Santo Amaro em Guarujá. Só para a Santa Casa de Santos, 70% a mais da tabela do SUS, o que dá 2,3 milhões por mês. Não é para fazer nenhum prédio, nem comprar nenhum equipamento, é só para custeio. Vai dar quase 27 milhões por ano a mais para ajudar a Santa Casa de Santos, que é uma referência aqui na região, na área de alta complexidade. Como também estamos liberando para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá, recursos de 12 milhões de reais esse ano, também para custeio.
O governador antecipou ainda o repasse de verbas do DAD para as cidades da Baixada Santista, dinheiro que será aplicado em obras na área de turismo. Dá 94 milhões para a região. Só para Santos, 32,6 milhões de reais do DAD para centro turístico, esportivo, recuperar o centro, investir nos bairros, para fomentar o turismo. Na habitação, a promessa é que mais de 1.900 famílias tenham acesso à casa própria. Nós estamos liberando os recursos para 1.120 apartamentos no Tancredo Neves, através do Casa Paulista, e mais 133 para a Vila Santa Casa, através da CDHU. Então são recursos importantes e temos mais 680 no Caneleira, o que dará 1.933 famílias que vão poder realizar o sonho da casa própria e 54 milhões de reais de investimento. Alckmin falou também sobre obras de infraestrutura para melhorar o acesso às cidades da região. Nós estamos fazendo o grande anel viário lá da Anchieta com a Cônigo Domênico Rangoni. Já está em obra o grande viaduto lá da Anchieta e ampliação da Cônigo Domênico Rangoni. A ampliação da ponte e os novos viadutos de São Vicente e Praia Grande, para poder melhorar também o trânsito na região. Assinamos com o governo federal e com a prefeitura o grande projeto do acesso a Santos e do acesso ao porto, onde nós vamos colocar recursos do Estado nesses investimentos. E o VLT, que é mais de 1 bilhão de investimento, veículo leve sobre trilhos, de alta capacidade, não poluente, para ajudar no transporte metropolitano da Baixada. Muito bem, aí está o VT, a reportagem, mais uma visita do governador Geraldo Alckmin a Santos e região, anunciando obras, anunciando investimentos neste ano eleitoral. Presidente Odair Gonzalez, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. E o senhor também, além de presidir a Prodesan, é presidente do Diretório Municipal do PR, o Partido da República, partido que integra a base aliada da presidente Dilma Rousseff. Aliás, o PR tem um ministério importantíssimo, que é o Ministério dos Transportes, que é dirigido pelo ex-governador da Bahia, César Borges. E nesse sentido, me parece claro, presidente Odair, que o PR vai apoiar a reeleição da presidente Dilma, do PT. E em São Paulo? O que vai acontecer em São Paulo, o senhor que preside o PR aqui em Santos? São Paulo, o governador Alckmin receberá o apoio do PR ou está reservado para o candidato do PT? Obrigado pela presença daí. Bom dia, Chico, bom dia, Beto Chalub, bom dia a todos. Uma satisfação estar com vocês, estar falando com o Chalub, que uma das grandes satisfações que eu tenho na política é participar desses programas com vocês, com a cidade, mostrar aquilo que a gente aprendeu e aqui informar aquilo que a pessoa está precisando ser informada, de fato, né? Claro. E nessa questão política, Chico, o que se percebe hoje no Brasil não tem uma linha corrente assim que você pega de cima a baixo. Você vai apoiar Dilma e vai apoiar Padilha e vai apoiar em todos os setores o PT. Não está nada definido ainda, viu? Não tem nada definido. De fato, o PR ainda ocupa um ministério, mas nada se decidiu em relação à questão federal e muito menos à questão estadual. Eu faço parte de ambos os diretórios, tanto no federal como no estadual, e participei de muitas discussões. A nível estadual, inclusive, o PR já teve conversa com toda a sua executiva do estado, com o governador Geraldo Alckmin, com o Edson Aparecido, que era o seu chefe da Casa Civil, e as conversas estavam um pouco avançadas. Mas ainda não tem nada definido em relação a como será o apoio, se continuaria mantendo o apoio ao PSDB, né? Se depender da minha convicção, do meu voto, de tudo que a gente percebe em termos de investimento e de trabalho, de seriedade na condução, eu apoiaria, eu não teria dúvidas em apoiar o PSDB. E defenderia isso, e defenderia isso no momento certo, né? Mas eu sou um voto, né? Eu sou um voto. Então, as coisas vão acontecer no momento certo, isso vai acontecer lá para maio, junho.
Provavelmente no âmbito federal se decidirá antes, né? Claro. Mas são situações que a gente tem que esperar o momento certo, até porque na política elas mudam muito, né? Eu digo que se depender do PR de Santos, se depender o PR vai apoiar o governador Alckmin. E olha, e com toda a justiça. Chico, você é um observador político, é um cientista político, é um homem da imprensa, percebe as coisas que acontecem na cidade há muito tempo, não só na cidade, mas no estado e no Brasil. Se você fizer uma análise, você vê qual foi o último grande investimento em obra de infraestrutura do governo do estado na região, não vou falar em Santos. Foi em 1980, 81 ou 82 no máximo, 80, 81. E não teve mais, Teve maquiagem, mas investimento em obra de infraestrutura não teve. Nós tivemos a ponte do Mar Pequeno e aquela grande reservatório de água, né, no Morro do Marapé e mais nada. Construíram a Imigrantes, a segunda pista da Imigrantes, e jogaram todo o trânsito para a cidade. Hoje nós temos uma vergonha consagrada na Baixada, cada vez que se aproxima um final de semana, para vir e para voltar. Eu estive voltando do Litoral Sul, há uns 3 domingos atrás, eu fiquei 2h30 parado na Praia Grande. Então, fizeram a rodovia dos imigrantes e falaram, vocês resolvam o vosso problema. E nós discutimos isso na Câmara quantas vezes. Como é que nós vamos definir o impacto dessa segunda via? A falta das obras complementares, né? Faltaram todas as obras complementares. Como chega esse trânsito? Como é que você consegue absorver esse trânsito? Então é inconcebível que uma via como a Imigrantes tenha lá uns 4 ou 5 sinaleiros cruzando lá na Vila Margarida, lá em São Vicente. É impossível que isso possa estar acontecendo. Então essas obras complementares estavam devendo. Hoje o governador acena com propostas de investimentos, e já não é de hoje que ele vem falando isso, da ordem só do DAD em torno de 40 milhões para Santos. Né? Esse VLT, que muitos ironizam, questionam, será a consagração do transporte público na região. Tenho certeza absoluta disso. O túnel, que finalmente saiu do papel, já tem projeto definido, já tem licitação do projeto complementar, todo executivo. Enfim, são obras que finalmente estão saindo do papel. A habitação, que sempre foi o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, hoje está anunciando aí para a região mais de 1.600 unidades. Então tem que se reconhecer o esforço do governador, está investindo na cidade, está acreditando na cidade. E tem vindo muito a cidade. Tem vindo muito. Talvez o governo do estado tenha finalmente acordado para uma realidade. A região de Santos tem 1.200.000 votos por aí, né? Então o governo tem que dar o respeito também. A importância histórica e econômica da nossa região. É isso aí. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Dair, Paulinha. Bom, eu acho que a gente pode notar que essas coligações, na verdade, elas refletem um momento político que a gente vive no país, né, da necessidade de uma reforma política, porque a gente nota que todas as relações que se estabelecem entre os partidos se estabelecem por interesse de cargos, de ocupação de espaços de poder. A gente tem isso no âmbito federal, aí você colocou bem que a questão do Ministério dos Transportes está na mão do PR. E aqui em Santos nós temos também o PR participando do governo municipal. Isso é o governo do PSDB, né? Então cada um puxa a sardinha do seu lado, dependendo da região que ele está. Então a gente nota realmente que a questão partidária já há muito tempo já foi totalmente deixada de lado. Então toda a questão política se move por interesses de momento, de oportunidades. E regionais, né? E muitas das executivas também, de repente, têm os seus interesses. Isso aí eu acho que está bem claro. Então, nós vamos ter mais uma eleição esse ano e vai ser mais uma característica nesse sentido. Então, não podemos esperar muita coisa diferente. Sim. Pouco se discute a questão dos programas, dos partidos, se defende as ideais de que deve ser conduzido um governo. Em relação à questão colocada pelo governo do Estado, realmente eu acho que houve uma maior atenção do governo do Estado demandada pela realidade regional que nós estamos vivendo, até pela necessidade de crescimento que a cidade está tendo em função do porto, que a região como um todo, agora com as perspectivas de aeroporto e o incremento do turismo, né? Mas o que a gente sente também é que faltam políticas de longo prazo, de planejamento de longo prazo. Essa questão do trânsito, ela também é muito derivada pelo incentivo que a indústria automobilística teve no Brasil. Nós tivemos recordes e recordes de venda de carro. Então, ao mesmo tempo em que se reclama a questão do trânsito, né, não se observa
todo o incentivo que é dado para a pessoa comprar um carro e não usar um transporte coletivo que realmente foi abandonado. Talvez o VLT venha aí nesse momento trazer uma certa luz sobre qual caminho devemos seguir na região. E não é só na região, no Brasil como um todo. E a gente já vê que modelos de VLT, ou modelos de trem urbanos, já estão completamente esgotados nas grandes cidades. Então, realmente, eu acho que o que está realmente faltando é planejamentos e ações que possam atender de médio e longo prazo. Então, eu acho que é isso que está bem claro e está bem definido. Então, nós vamos estar construindo casas e estar permitindo que as pessoas invadam áreas, que nem está acontecendo essa semana, aconteceu em São Vicente, está acontecendo agora, áreas de preservação ambiental na área continental sendo ocupada por núcleos de favelas. Então a gente constrói um conjunto habitacional aqui e se ocupa do outro lado. É impossível se resolver essa questão, esse problema, se a gente não tiver um planejamento de longo prazo, onde todos os agentes aí do cenário de interesse tenham participado do processo. É verdade. Mas, Odair, eu queria só para a gente esgotar nesse bloco a questão política, fala-se muito em candidaturas do PR à Assembleia Legislativa aqui na nossa região. Inclusive, 2 nomes são muito citados, o do vereador Carabina, como possível candidato à Assembleia Legislativa pelo PR, e o seu próprio nome, quer dizer, o seu nome também como ex-vereador, foi líder de governo, tem uma atuação importante na Câmara Municipal de Santos, seu nome é sempre lembrado como candidato a deputado estadual. O senhor pretende estar nas suas cogitações disputar a Assembleia Legislativa ou essa tarefa ficará para o vereador Carabina? Então, Chico, o diretório aqui em Santos já se reuniu e estabeleceu que Santos lançará um candidato a deputado estadual e uma federal. Já foi comunicado à executiva do Estado de São Paulo. O Carabina está se movimentando, tem legítimo interesse em participar do pleito. O candidato também, o Baiarzinho também, que teve conversando, já também até anunciou um certo momento que teria também interesse em participar do pleito. Nós vamos ter umas reuniões ainda, tivemos umas em dezembro, e vamos ter uma, talvez no início do próximo mês, para definir os nomes que poderão estar representando o partido. Eu, naturalmente, em função do cargo, da experiência que acumulei ao longo desse tempo, de ter sido vereador, ser presidente, até coordenador do PR na região, mas não é isso que poderá definir a minha candidatura ou não. Isso será decidido numa reunião com toda a executiva, com todos os vereadores, e tem o Murilo Barleta também, que é um bom nome, com todos os vereadores e a executiva, para a partir daí, então, definir quais serão os nomes que serão encaminhados ao diretório do Estado, que respeitará a vontade da cidade de Santos. Muito bem. Presidente Odair, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre a Prodesan, sobre a situação econômica da Prodesan. Voltamos já com o Jornal em Foco. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta terça-feira, 28 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Prodesan, o ex-vereador Odair Gonzalez, que preside o Diretório Municipal do PR, Partido da República, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Chalub, que já tem uma pergunta pronta aqui para o presidente da Prodesan. Chalub. Não é bem uma pergunta pronta, é só lembrando que a última vez que o Odair esteve aqui, inclusive eu participei, né, Chico? Sim. Que eu participei, né? Quase um ano. Quase um ano. 6 meses atrás. Estava assumindo a empresa, né? E ele fez assumiu uma série de compromissos aqui com a gente, né? Inclusive que foi colocada à época da questão do prejuízo acumulado da Prodesan ao longo dos anos, né? Do orçamento que é exigível para a empresa funcionar, cerca de 80 milhões por ano. Então nós colocamos todas essas questões e ele colocou alguns pontos na época que assumiu compromissos aqui com a gente. É verdade. E que quando ele retornasse aqui ele ia apresentar um quadro diferente, com a redução de pessoal, etc. Né? Pelo último levantamento que eu fiz no Diário Oficial, que foi publicado no dia 27, na questão do pessoal, pelo menos isso não aconteceu, né? Ao contrário, né? Nós tivemos um aumento aí de funcionários comissionados, né? Que na época um aumento de 14%, né? Na época eram 133, agora passou a 170. Quer dizer, aí comissionado é o pessoal sem concurso. Se deu mais valor, né? E houve uma pequena redução dos concursados aí no caso, né? Que passou de 1.226 em janeiro para 1.210 agora em novembro. Esse é o último balanço, né? Então eu gostaria de colocar isso para o Odair, se ele realmente produziu essa economia, né? Que é uma empresa que custa para a cidade, apesar de ele insistentemente ter colocado que a Prodesan não faz nenhum favor, a prefeitura não faz nenhum favor em passar o recurso para a Prodesan, porque ela presta serviço, claro. Mas de qualquer forma é uma empresa que está com um déficit muito grande e isso custa para todo munícipe santista. Verdade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo e contente de saber que o Chalub é atento e marca tudo aquilo que a gente fala. É legal porque cobra, né? E aí você tem que dar a resposta, né? E é importante isso aí. Então, Chalub, o importante é o seguinte, a Prodesan não se resume só a pessoal, né? Número de funcionários, tem mais, tem mais ou menos funcionários. A Prodesan é um conjunto, né? Nunca se trabalhou tanto na Prodesan. E eu, de fato, assumi um compromisso aqui, não foi só esse compromisso que eu assumi. Assumi um compromisso de mostrar a redução do quadro, né? E um resultado financeiro, econômico, melhor do que eu recebi. Uma das situações já aconteceram. Por exemplo, a Prodesan está fechando esse ano, no azul. Está fechando no azul. Você fala, como isso? Ela ainda é deficitária nas suas ações, nas suas operações, e será ainda, acredito, ao longo desse ano, ainda queremos cortar o seu déficit mensal, por força dos vários acordos que firmamos, né? Mas ela fechou no azul. E eu falava aqui, nós vamos fechar com superávit. E fechamos com superávit. Na questão do pessoal, de fato houve um aumento dos comissionados por vários fatores, né? Houve umas encomendas de projetos aí fabulosas, né? Nós trabalhamos bastante, né? O prefeito nos exigiu mais de 30 projetos durante o ano passado. E fizemos. E agora tem mais outro tanto para fazer. Só dos estivadores lá, nós tivemos que refazer todo o projeto. Do térreo até o último andar. E projeto detalhado, não é só arquitetônico. Então trabalhamos demais nisso. E isso acabou impedindo que se fizesse, até porque não se manda embora por mandar. A gente tem que ter ocupação. Se o funcionário tem ocupação, é difícil você mandar embora, né? Você vai, vamos economizar. Como é que nós vamos economizar para essa empresa se viabilizar? Manda embora 20, manda embora 100, 200, tá bom. Como é que fica a operacionalidade de toda a empresa? Aí compromete. E se compromete, você não pode mandar embora. Agora, nós temos ainda no gatilho, por exemplo, eu prometi aqui concurso público. Lembra que eu falei isso aqui? Concurso público. Vou lançar até o fim do ano concurso público, né? E não lancei. Vamos lançar em abril. Por quê? Porque não apareceu ninguém interessado em fazer um concurso para onde
tinha pouca vaga, ou uma vaga para arquiteto, ou uma vaga para engenheiro. Então, nós estamos esperando num pacote para abril, porque no abril vence o concurso, que já foi feito há uns 4 anos, e você vai ter a chance de fazer um concurso mais arejado, para mais vaga, para mais gente participar, e seduz as empresas do ramo que vêm se habilitar para fazer esse concurso público. Então, nessa questão dos comissionados, eu volto a falar. Você pode me cobrar, viu, Charles? Quero voltar aqui. Você está me cobrando muito cedo. Eu pensei que voltasse aqui em fevereiro, março, abril, né? Cedo. Você colocou Não, eu sei. Eu pensei que voltaria aqui em abril, né? Falei, vou voltar em abril, na Páscoa, né? Eu ouvi o Chico, ficou mais areia. Mas não, me cobraram antes. Então, em abril, viu, Charles? Até antes, talvez, eu vou te dar um número bem menor do que está aí nos comissionados. Porque já está projetado. O senhor tinha um plano de demissão voluntária lançado. Esse plano deu certo? O que aconteceu com esse plano? 4 pessoas aderiram ao plano. 4. Desse plano de demissão voluntária, 4 pessoas apenas voluntariamente se desligaram da empresa. Aí, além disso, nós mandamos mais uns 28 também, que a gente entendia naquele momento que dava para ser mandado embora. Eu comentei aqui no programa. Tinha mais de 70 anos, aposentados, que estavam todos, por isonomia, enfim, serviço público, as pessoas se aposentam com 70 anos, né? Então, naquele momento, a gente fez lá uma avaliação e mais de 28 funcionários foram para a rua. Mas não é só isso, né? Eu acho que a empresa, num conjunto, ela economizou demais, por isso que deu um superávit nesse ano de 2013. Nós reduzimos 50% a alocação da frota, 70% o consumo de combustível. Então, todo um conjunto, diminuímos aquele caixinha que a gente faz, diminuímos a meta, enfim, foram tantas ações que se fez. Veja bem, não se coloca a questão de que ninguém aqui está querendo tirar o mérito da Prodesan. Acho que a Prodesan é uma empresa super importante, e quando ela foi criada, o princípio da Prodesan, aliás, a Prodesan é uma organização social do passado. Se você pensar bem, hoje, o que se busca com a aprovação da lei das organizações sociais é realmente transferir para entidades de caráter privado ou instituições de caráter filantrópico, quer que seja a finalidade, serviços que são do poder público. Teoricamente, eu acho que o princípio que rege essa questão das OS, que causou tanta polêmica, né, que se coloca que estão terceirizando o serviço, na verdade a Prodesan, na época que foi constituída, era um objetivo dela, era uma grande OS. Ela é o próprio terceiro. É verdade? É claro, se você tem uma empresa que você tem garantia de receita, que basta você ir no cofre público para pegar o teu déficit, é muito mais fácil do que você ter uma empresa privada. Mas não é o caso da empresa. Mas veja bem, mas a Prodesan ela tem como principal cliente a Prefeitura de Santos. Então, o superávit, eu não quero dizer que não foi feito trabalho, que não foram feitos os projetos. Eu acho que a importância da Prodesan está nisso, realmente. Está em ter essa particularidade de poder atuar dentro da cidade com conhecimento, bagagem, know-how, porque ela é uma empresa que dá à cidade. Agora, é muito simples também quando você tem um problema deficitário, que a empresa acumula já há alguns anos, e ter o CROF da prefeitura, que no momento de sufoco você vai lá e pega o dinheiro para pagar as suas contas. É diferente. É relativo, viu? Eu acho que é relativo, mas no final quem paga é o munícipe. Não, eu sei, mas não é assim. Você é obrigado a aumentar o IPTU para custear toda a máquina. Olha, ontem eu tive uma reunião com o secretário de Finanças, com o secretário de Gestão, justamente para decidir isso. Porque não é tão simples assim, olha, eu estou com déficit nas minhas contas, eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Não está assim. Ou você tem contrato e trabalha e recebe, ou você não recebe e se vira com o teu problema. Que não é tão simples assim. A prefeitura não pode jogar dinheiro na Prodesan de qualquer jeito. Tanto que as últimas remessas que a prefeitura fez sem que houvesse faturamento foram um aumento de capital, que foi voltado lá atrás, e nós ainda temos um crédito de 1,5 milhão que eu fiz questão de não mexer. Deixei, está lá em reserva, eu não quero fazer que a empresa ande com um aumento de capital, ela tem que andar com as operações. Então, ontem fomos discutir contratos, renovação de contratos que a gente faz em todas as secretarias. Porque para você receber, você tem que ter trabalho. E o trabalho ele tem que ser legítimo. Mas aí, normalmente, surge um conflito, então, hoje, presidente. Surge um conflito entre a administração direta e a Prodesan. Normalmente, a administração direta resiste muito a, vamos dizer, celebrar esses contratos, porque a Prodesan tem um preço que é considerado mais alto do que o de mercado. Em termos, né? Não é bem assim não, sabe, Chico? Não. Porque compensa muito para a prefeitura ter uma Prodesan dando apoio pela agilidade e pela qualidade, acima de tudo pela qualidade. Você vê, nós temos encomendados agora que a nova rodoviária, essa nova rodoviária vai ser um show.
É um projeto que vai envolver, não é só a atual rodoviária, é todo o entorno. A prefeitura comprou aquela área da CPFL, ali naquele canto vai ser a saída do teleférico, que vai sair nesse governo, teleférico. Vai ser o VLT, vai passar ali. Então, todo esse projeto está sendo feito pela Prodesan, vai ter uma passarela por cima da Visconde do Imbaré, vai ter o número de baias, vai quadruplicar o número de baias. Né? Então, o Hospital da Conselheira Nieves, que foi o que fizemos lá, hoje vai ter todo o acompanhamento, né? Tem o Teatro Municipal, tem a malha cicloviária que está sendo desenvolvida na Prodesan, vai interligar a cidade como um todo, Zona Noroeste, a Zona Leste, vai vir pela toda a Zona Norte, vai ter um círculo também de ciclovia para o pessoal circular por lá, no Marapé, agora a cultura do Marapé, vai ter na Napoleão Laureano, enfim. Temos aí a Otto Feliciano, que vai ser reurbanizada, Azevedo Sodré, que vai ser o Oscar Freire. Azevedo Sodré vai ser um show. Se você vê o projeto, Chico, é uma coisa feita por profissionais. Mas, por exemplo, comprometidos. São esses planejamentos, esses projetos não poderiam ser feitos, por exemplo, pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura? Ou pela própria Secretaria? Olha, se você me perguntar... A Prodesan, ela tinha uma função, eu acho que houve, o que aí talvez... foi lá atrás, em 1985. O que talvez tenha 84, sido mais, 85. assim, marcante, talvez, para a imagem da Prodesan, que eu acho que, assim, que ficou um pouco desgastado, foi a questão da empresa ter sido utilizada durante um bom período para abrigar determinadas situações, né? Principalmente na questão do favorecimento de empregos. Cabine de emprego, vamos falar claro. A verdade é essa. Então, quer dizer, se você não podia fazer a contratação pela prefeitura oficial, se fazia pela Prodesan, porque na final o principal cliente é da prefeitura, então sempre foi isso, e por isso que talvez a empresa tenha se desvirtuado, né? Porque ela teve um período em que ela prestava serviço para terceiros, né? Grande parte do serviço, que eram serviços gráficos, usina de asfalto, mesmo nesse período, presidente... A Prodesan tem uma história. Ela foi criada para planejar a cidade. Quando a Prodesan foi criada, em 65, ela foi criada para planejar, para pensar a cidade. Naquela época, a cidade estava em expansão. O bairro da Ponta da Praia, a Zona Noroeste, a área continental, tudo foi planejado pela empresa. E ela fez com muita competência, planejar. Não é só fazer obra de pontuais, prepara uma escola, faz um teatro, não, era planejar como um todo. E fazia planejamento de obras pontuais, fazia projetos de obras pontuais. Essa atribuição, que era a alma da empresa, essa atribuição foi subtraída, ou pelo menos dividida, em 84, 85, quando foi criada a Secretaria do Planejamento. Quando você falou, por que não serve pelo planejamento? Eu não questiono a Secretaria do Planejamento, mas eu acho que ela tem que continuar planejando, pensar em plano diretor, pensar em tendências de bairros, agora com esse crescimento, com os investimentos que se fazem, ela tem que planejar, é o que está fazendo. Esses próprios, tipo escolas, policlínicas e reforma de tudo que tem, e construção de novas, e ruas, projetos, objetivamente, teria que ficar, a meu ver, na Prodesan, que é o que faz, que é o que vem sendo feito. Porque a Secretaria de Planejamento não consegue dar conta de tudo aquilo que se faz. Mas ela não poderia terceirizar, por exemplo, a biconcorrência? Se você terceirizar, a Prodesan já é o terceiro. E os valores que se apresentam no projeto, com certeza, são inferiores se fosse comprar no mercado. Né? Agora, e o quadro da Prodesan que está lá são pessoas qualificadas, quer dizer, passar que não está ali é a pessoa que passou em concurso, que está na Prodesan há muito tempo, né? Que são reconhecidas pela... Você fala dos arquitetos da Prodesan, o pessoal reverencia, né? Que vão buscar soluções mágicas, né? Para aquilo que a gente acha que é impossível. São técnicos de muita capazes. Competência. A Prodesan está caminhando ao longo de todos esses governos. A Prodesan está caminhando, por exemplo, para 50 anos. Há 50 anos. 50 anos, é meio século de bons serviços prestados à região. Agora, nós não podemos desconsiderar nessa análise também o fato de que a Prodesan prestava grandes serviços diretamente ao município. Isso. A usina de asfalto, a coleta de lixo, os serviços gráficos, a área de informática, tudo isso acabou, de alguma maneira, saindo das mãos da Prodesan e tirando da Prodesan uma grande receita. A receita pela qual ela se mantinha. E hoje a Prodesan precisa ficar atrás de pequenos contratos, muitas vezes, de um projetinho aqui, outro projetinho ali, para conseguir sobreviver. Tiraram aquilo que a Prodesan fazia de melhor no sentido de viabilizar recursos, foi tirado. Ela mudou o perfil. Então, mudou o perfil. Ela, pela competência, pode falar, a Prodesan resolve. Todo governante pensa igual. Fala com a Prodesan que a Prodesan resolve. E resolve.
Então, em função de resolver, ela foi acumulando funções. Ela não foi criada para ter gráfica, mas acabou criando um parque gráfico que serviu para toda a cidade. Dos melhores da região. Dos melhores da região. Eu era presidente lá em 83. O senhor lembra disso? Lembro. Aí, porque era competente, na época, acho que era o Carvalhinho, brigou com a empreiteira que fazia o lixo, sai fora, vai entrar a Prodesan. Entrou a Prodesan, começou a fazer o serviço de lixo com muita competência. Fez bem feito. E foi até 98 fazendo o recolhimento de lixo. Aí vamos fazer todo o serviço de informática da prefeitura, fizemos todo o serviço de informática. Da mesma forma. Agora vamos fazer a usina de asfalto. Vamos fornecer asfalto. Referência nacional. Vamos fazer agora, não só o asfalto, vamos fazer a pavimentação. A Prodesan ia fazer a pavimentação. Então a Prodesan foi fazendo todos os serviços. Até o carnaval. Era nós que administrávamos. Era nós que fazíamos na praia. Na praia. Né? Então a Prodesan fazia carnaval, a Prodesan fazia tudo. E bem. Eu peguei essa fase áurea como presidente em 83 e 84. Só que ao longo do tempo os governos mudam e as prioridades também. Então não se deu aquela prioridade para a empresa em todo esse trabalho. Vamos terceirizar o lixo, tira da Prodesan. Vamos terceirizar a gráfica, tira da Prodesan. Vamos criar a CT, tira o estacionamento regulamentado, tira a rodoviária, dá para a CT. Foi assim. Então vamos tirando. Agora tem que colocar alguém aqui que interessa para o governo. Põe na Prodesan. Você falou mas agora, mas é nessa questão... Lá atrás. Isso na década de 90. Eu acho que... Aí põe para lá. Então a Prodesan acaba tirando a sua atividade que é principal e a sua razão de existir e começa a absorver as coisas, né, a partir de 90, 91, 92, absorvendo mão de obra, né, e às vezes sem função, como você falou. E aí foi o início da decadência da empresa. Hoje a empresa, não é só hoje, ela já vem vindo num processo de recuperação, o Papa trabalhou muito nisso também, ela tem outras atividades. Então ela não tem mais a limpeza urbana, mas ela faz todas as limpezas de policlínicas, todas as limpezas de postos de saúde, limpeza de muita escola, limpeza de todas as galerias da cidade, tapa-buraco ela que faz, ela fornece asfalto para todas as pavimentações de Santos, ela que fornece. Ela faz algumas pavimentações onde a empreiteira não quer ir nos morros, é a Prodesan que faz, né? Faz projetos. Então, a Prodesan ainda faz todo o parque tecnológico. Nós temos ainda na Prefeitura um contrato que nos permite fazer toda a assistência na área de informática para a Prefeitura, né? Fazemos, além de todo o projeto de engenharia, fazemos limpeza na fiscalização de todas as limpezas urbanas. Não, mas daí, quando então, se coloca tudo isso a Prodesan questão, ainda faz. há o reconhecimento da importância da empresa, até por isso é que se questiona, porque se é uma coisa benéfica à cidade, e se é o cidadão santista aí que custeia, que indiretamente é, né? Nós tivemos um aumento de IPTU esse ano sob a justificativa de que os projetos que vão ser executados na região, na cidade, principalmente na entrada da cidade, o turno, vão precisar das contrapartidas, não é verdade? E foram mais recursos que foram arrecadados para isso também. E dentre esses recursos aí orçamentários, também está incluída a Prodesan. Tá, mas nos contratos que ela faz e ela administra tanta responsabilidade. Eu não estou questionando, eu estou questionando o modelo, se é um modelo que interessa a população. Ninguém está tirando o mérito da Prodesan, a gente sabe, a história prova isso. Por que então não potencializar a Prodesan e retomar a Prodesan no nível que você colocou bem, na década de 80, se ela fazia tantas coisas e bem, então por que não reinverter? Então por que nós temos que terceirizar as coisas e não ficar com uma empresa própria? E ao contrário de que está se tendendo hoje, de criar as organizações sociais, que na verdade, ao meu modo de ver, é uma terceirização, né? Por mais que a gente se justifique e concordo que existem organizações sociais excelentes, que são improbas. Agora, mas tem também um outro lado, a gente sabe disso, isso depende muito das variáveis de governo, e você colocou isso. A gente tem um governo que tende para um lado, tem uma postura em relação à coisa, e pode entrar outros governos que têm postura. Isso, alguém fortalece a empresa, outro menos. Mas aí é onde está a distorção e aí é onde paga a população, que não tem nada a ver com isso, que acaba no final tendo que arrecadar mais, tendo que contribuir mais para poder manter déficits e erros de governo. Salve, peço licença, presidente Odair, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil.
Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília FM, 15 anos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 28 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Prodesan, Odair Gonzalez, do PR, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalubi. Presidente Odair, os críticos da Prodesan, para nós continuarmos nessa discussão, defendem a extinção da empresa, às vésperas do seu cinquentenário, né? Aqueles, no entanto, que defendem a continuidade da Prodesan e o fortalecimento da empresa. Qual é, na sua avaliação, como presidente da Prodesan, o futuro da empresa, presidente? O futuro é o melhor possível. Aqueles que defendem a extinção da empresa são desinformados, né, ou passionais. Daí, de repente, lê uma notícia, entrou mais alguém lá, tem que fechar isso aí. A maior reação é essa, tem que fechar isso. Não sabe por que tem que fechar, não sabe a importância da empresa. Eu defendo a sua continuidade, não só a continuidade, continuar crescendo, como o Humberto falou agora. A Prodesan tem que voltar a prestar serviço porque tem um nível de excelência que a cidade reconhece. Nós estamos agora realizando obras do Santos Novos Tempos, estamos entrando na segunda fase do Santos Novos Tempos, um investimento de centenas de milhões de reais. Eu já estou preparando a Prodesan, e já falei com o prefeito, de nós estarmos preparando a empresa para monitorar depois toda essa manutenção de comportas e toda a operação do equipamento de Santos Novos Tempos. Que a Prodesan tem condição de estar fazendo esse tipo de trabalho, desonerando a prefeitura ou impedindo até que um terceiro venha a operar esse tipo de trabalho. Então a Prodesan continua nesse nível que vai. Oferecendo projetos de qualidade, oferecendo serviços de engenharia de muita qualidade, porque as pessoas, os empreiteiros, quando pegam um projeto da Prodesan, eles brincam, onde está o óleo? Para ver se tem defeito, se tem onde pode pegar, não tem. Aí está perfeito, é perfeito. A equipe do Paulo Ambrósio é uma equipe muito comprometida, detalhista ao extremo. Então, enquanto a Prodesan estiver trabalhando desse jeito, ela vai sempre merecer, será sempre alvo de destaque. Agora, existem governos que não, e eu espero que os governos que sucedam a esse que está aí, sempre valorizem como o Paulo está valorizando a Prodesan, como o Papa valorizou a Prodesan, para que ela se mantenha nesse nível de excelência. Porque ela tem um pessoal muito qualificado e, acima de tudo, muito comprometido. Então, nós temos uma usina de asfalto, que o Chico falou, que era uma referência. Ela continua sendo, com toda a idade que ela tem, ela ainda é uma referência. É que nós vendíamos asfalto para todo o ABC, para São Paulo. É que as coisas mudam, Chico, as coisas mudam. Isso aí em 83, já há 30 anos, né? As coisas mudaram muito. Então, os outros municípios se equiparam, né? As empreiteiras hoje têm mini usinas, porque a nossa usina é daquela do tempo do nada, né? Mas ainda trabalha com eficiência, produz 600 toneladas dia de massa asfalto. Nós tivemos uma produção aí no ano passado de quase 200 mil toneladas no ano inteiro, fornecendo para a prefeitura e para terceiros. No ano passado, 200 mil toneladas, não é pouco. Então, a Prodesan tem esse... Por que acontece isso? Por causa do pessoal que está comprometido. Lá na usina tem o Rômulo, tem o pessoal que comanda aquilo como se fosse a casa dele. Né? Então, a Prodesan, os funcionários da Prodesan, eles vestem a camisa da empresa como se fossem donos da empresa. Isso gratifica demais a gente. Quando você quer implementar qualquer tipo de programa na empresa, você está cheio de voluntários querendo desenvolver, trabalhar. Por quê? Porque quer mostrar a importância da empresa. E ela é importante. Então, quando nós fechamos a empresa no azul esse ano, vai ser motivo de muita comemoração. Porque estavam falando, vai ser uma nova fase. Chega de falar, estamos gastando mal os impostos. Não está, não. Com a Prodesan não está gastando mal, não. Está gastando bem. Porque nós estamos fazendo serviços mais baratos que os demais,
Então, com muita qualidade, está aí a concha acústica agora sendo revitalizada, os projetos que estão sendo tirados do papel, todas essas obras do Dado, tudo com projetos da Prodesan, escolas sendo reformadas, construídas. Você concordou que, que a Prodesan ela fica suscetível aí a interesses de governos? Mas é verdade, porque o governo, 99% das ações seria um momento, então, de se pensar, talvez, em reformular até a gestão da Prodesan, por exemplo, permitindo, por exemplo, a maior participação na iniciativa privada, por exemplo, abrindo ações da companhia ou abrindo possibilidades de participação de empresas privadas que possam dar um aporte de capital e, de certa forma, também possam atuar na gestão, quer dizer, impedindo imprimir uma gestão que as ações políticas aí de interesses políticos, né, de acomodações políticas, sejam reduzidas ou até sejam extintas, aí não seria o momento? É viável, isso pode acontecer, mas o empresário quer lucro. Nenhum empresário põe dinheiro para empatar, para brincar, para eu vou ajudar a população, vou botar um dinheirinho para ajudar a população. Ninguém quer ajudar ninguém. Mas se você fechou no azul, está dando lucro. Mas o azul, azulzinho. Olha, eu não me entendo mal, mas é um azulzinho pequenininho. Mas é importante que se destaque que elas fecharam ali. Ou seja, o azul que não estimula nenhum empresário a investir. Se você põe poderia até ser, mas aí as coisas podem encarecer. O empresário quer retorno. Eu acho que do jeito que ela está, no modelo que ela está, mas, por exemplo, eu falo para todos os funcionários, a Prodesan ela não foi feita para dar lucro. Eu falo para o funcionário. Ela foi feita para trabalhar e dividir com vocês. Não foi feita para dar prejuízo. Não foi feita para rodoviária. Não foi feita para dar prejuízo. A rodoviária, por exemplo. A rodoviária. Um novo projeto, você acabou de se referir que vai ser um espetáculo, um show. Muito bem, e será. Ótimo. A rodoviária vai continuar sendo administrada pelo poder público? Olha, então... Teremos uma OS para administrar, de repente, a rodoviária, que em qualquer lugar do mundo dá lucro. Ontem... Algum lugar no mundo que a rodoviária não dá lucro? A gente vê os aeroportos todos privatizados. Olha, a rodoviária, em governos anteriores, houve várias propostas de pessoas que trouxeram projetos prontos, e com proposta de exploração da própria rodoviária. Eu faço e eu quero uma concessão. Chico sabe, não é verdade? Sim. Então, agora, o governo quer investir ele na rodoviária e eu não sei o que será na administração. A tendência é que a Prodesan, não é a Prodesan que quer administrar a rodoviária hoje, é a CT. É um a Prodesan perdeu também, né? Cedido por locação. A CT nos remunera pela ocupação do patrimônio. Mas eu pergunto, a Prodesan não poderia explorar, de repente, poderia, de repente, estar explorando. A sua opinião pessoal... essas questões, viu? A sua opinião pessoal, se você, por exemplo, vai ser o prefeito de Santos, qual é a decisão que você tomaria? Eu, como prefeito de Santos? Eu ponho a Prodesan para administrar a rodoviária, que ela tem muita competência, porque tem pessoas capacitadas que podem estar administrando a rodoviária, como já administrou em outras oportunidades. A rodoviária de Santos, inclusive, foi pioneira em televisão de circuito fechado. O Pércio Mussi lançou isso lá em 1983. Né? E era uma rodoviária que era, na época, né? ela era modelo para o Estado, perdia para São Paulo. Né? E ao longo do tempo, com o enfraquecimento da empresa, pela falta de suporte dos governos da empresa, ela foi perdendo força, terceirizou muitas coisas, né? Quer dizer, não para outras empresas, mas para outros entes, como a CT, por exemplo, né, que absorveu. Então, olha, prejudica a atividade. Presidente, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe, nós Posso voltar amanhã, limitações, você vai voltar. Amanhã você se comprometeu aqui, né, Chalão? A voltar, a continuar tá no azulzinho, né? Sobre Prodesan. Tá certo? Azulzinho que não seja mal interpretado. Né? Muito obrigado, viu, Odair, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado, Chico. Eu que agradeço, o Chalub e a todos vocês. Obrigado, Chalub, mais uma vez pela presença. Obrigado a Paula, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.